Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Mais um dia, e a melhor maneira de começar esse dia é buscando na palavra as orientações que Deus tem para nós nesse dia. O que Ele quer que a gente faça? A palavra de Deus vai revelar. Então, obrigado porque você está aí comigo todos os dias e obrigado porque você leva essa mensagem avante, me ajudando a pregar o Evangelho. Continue assim fazendo. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não tenha feito, porque a sua inscrição fortalece esse canal forte, é promovido pelos próprios algoritmos do YouTube para outras pessoas assistirem. Então é assim que funciona. Na internet é assim que funciona. Um canal com bastante inscritos chega mais longe. Então se você está assistindo esse vídeo sem se inscrever nele, eu vou pedir para que você tome um tempinho para você se inscrever no canal. E não se esqueça de ao final deixar o seu gostei ou não gostei. Vamos juntos? É o contexto do encontro. Você sabe o que me admira em Cristo? É a sua capacidade de ir acima do status quo, dos paradigmas que a sociedade encontra para salvar as pessoas. Bom, era inusitado um judeu passar por dentro das terras samaritanas. Ah, como era inusitado. Eles não faziam isso. Se eles estão na Judéia, a Judéia ficava no sul, Galileia no norte. Se eles estão aqui e precisa vir aqui, a linha reta entre esses dois destinos, quer dizer, entre essas duas localizações, era o caminho mais curto. Mas os judeus não tomavam o caminho mais curto porque isso levaria eles para dentro da terra dos samaritanos e eles evitavam isso a todo custo. Então eles iam para o lado mais distante. Não é? O caminho da Judéia para a Galileia não era somente o de Samaria. Haviam outras duas possibilidades. Eles poderiam ir pela costa, ladeando o mar até chegar na Galileia. Ou então eles poderiam ir pelo caminho de Pérea. Eles atravessariam o Rio Jordão, entrariam pela região de Pérea, Decápolis, depois atravessaria o Rio Jordão novamente e chegaria a Samaria. Esses dois caminhos eram bem mais longos, mais difíceis, mas eles preferiam fazer esse caminho. Jesus não. Olha o que aconteceu. Capítulo 4, versículo 1 em diante diz assim, quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, e se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província da Samaria. Viu aí? O que motivou Jesus a sair da Judéia e ir para a Galiléia? Foi essa possível tensão entre os discípulos de João com os discípulos de Cristo. Naturalmente, os discípulos de João estariam enciumados pelo crescimento do mestre galileu, de Jesus. Né? Os privilégios que os seus discípulos estavam tendo e eles estavam cada vez mais diminuindo. Tanto é que eles interrogaram, né? João Batista. Os discípulos de João interrogaram João Batista dizendo assim, capítulo 3, versículo 26 do Evangelho de João. E foram ter com João e lhe disseram, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. E respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Aí, veja que situação. Eles ficaram enciumados. Eles estão fazendo batismo, estão crescendo o número de discípulos. Aí no verso 30, João arremata a situação dizendo, convém que ele cresça e que eu diminua. A partir desse momento, já realmente isso foi acontecendo. Jesus foi tomando a primazia, foi crescendo o número de discípulos, as pessoas deixaram de seguir João e começaram a seguir Jesus. Mas essa era a função, a finalidade do ministério de João, preparar o caminho para Jesus, transferir os seus discípulos para Jesus. E os apóstolos foram todos discípulos de João antes de serem discípulos de Cristo. Então Jesus, pressentindo essa tensão entre os dois grupos de discípulos, então resolveu sair da Judéia e ir para a Galiléia. Mas, como diz o verso 4,
era-lhe necessário atravessar a província da Samaria. E Jesus não tomou os dois caminhos possíveis, né? Um pela Pérea, passando pela região de Decápolis, depois chegando na Galileia, ou outro pela costa, ladeando o mar, até chegar à Galileia. Ele foi em linha reta, porque era o caminho mais rápido, né? Mas teria que passar pela Samaria. Jesus não tinha preconceito algum e por isso ele foi. Agora, o que me chama a atenção é que por volta de meio-dia, Jesus estava com fome, aí os seus discípulos, todos eles, foram à cidade mais próxima comprar alimento. E Jesus ficou sozinho. O verso 7 diz assim, ó, nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Olha que interessante. Bom, por que Jesus pede para que os seus discípulos fossem todos eles comprar alimento? Que tamanha quantidade de alimento é essa que necessitava que todos fossem? Jesus ele sabia do encontro que ele teria com essa mulher. Se houvesse ali um grupo de homens e judeus, aquela mulher ficaria à distância, não se aproximaria até que o grupo fosse embora, aí ela chegaria no poço. Como só tinha um só, ela se sentiu segura de ir até o poço para retirar água como ela pretendeu quando saiu de casa. Por isso Jesus pediu para que seus discípulos fossem todos eles para a cidade, para ter um encontro a sós com aquela mulher, para que nada intervisse, ou para que nada impedisse aquele encontro, porque ele tinha naquela mulher a esperança de que ela fosse uma mensageira dele naquela cidade, uma missionária dele nas terras de Samaria. E diz a história aí que ele pede água para beber à mulher. Coisa interessante, porque Jesus ele é assim, ó, ele usou algo comum entre ele e a mulher para chamar a atenção daquela mulher. E aquela mulher logo demonstrou a sua estranheza. Como você, sendo judeu, pede a mim, samaritana, água para beber? Era inconcebível um homem conversar em plena luz do dia com mulher e muito menos, quer dizer, muito mais inconcebível, um judeu conversar com a samaritana. A situação se agravava ainda mais quando esse judeu era rabi. Conversar com mulher samaritana, isso era impossível naquela época. Por isso a estranheza daquela mulher. Como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Mas não tinha problema nenhum para Jesus, tinha problema para ela. Tinha problema para os seus contemporâneos, mas para Jesus não, porque aquela mulher era filha de Deus e precisava ser alcançada pelo Evangelho, né? Aquela mulher foi buscar água naquele poço. Aquele poço ficava a 1,5 km da sua residência. E ela foi meio-dia. A pergunta é, por que foi meio-dia? Os escritores bíblicos, os estudiosos bíblicos dizem que as mulheres iam em grupo na hora mais fresca do dia pegar água, ou de manhã cedinho, ou então quase por volta da hora do pôr do sol. Aquela mulher foi sozinha e foi meio-dia. Por quê? Talvez porque ela queria se esconder. Aqui é um contraste entre Nicodemos e essa mulher. Nicodemos queria ter um encontro com Cristo e tentou se esconder nas sombras da noite, né? Foi ter com Jesus de noite. Essa mulher, em plena luz do dia, queria se esconder de todos, porque ela foi meio-dia, sabendo que meio-dia não era o horário impróprio para se pegar água, então ali não haveria de encontrar ninguém. Só que ela não tinha ideia de que encontraria com o próprio Deus, que era Jesus ali na sua frente. Por isso Jesus falou assim, quem beber da água desse poço terá sede novamente, mas a água que eu der, esse que tomar dessa água que eu der, nunca mais terá sede, né? Então, olha que coisa interessante. E aquele encontro que aquela mulher teve com Jesus mudou para sempre a sua vida. Nós vamos avançar no conhecimento das características dessa mulher nos estudos à frente, mas isso mudou para sempre a vida daquela mulher. Deixa eu fazer uma pergunta. Quais são os tabus e os preconceitos que impedem as pessoas ou os cristãos de se achegarem a outras pessoas não cristãs
ou pelo menos não da nossa confissão religiosa. Quais são esses tabus que nos impedem de chegar até eles? Jesus, ele mostra para nós aqui que não precisa e não deve haver tabus, preconceitos, quando a matéria é evangelização. Se você tiver que evangelizar um drogado, evangelize. Se você tiver que evangelizar um mendigo, evangelize. Se você tiver que evangelizar uma prostituta, um homossexual, evangelize. Não tenha nenhum preconceito, porque todas as pessoas, independentemente de como se encontram, essas pessoas são alvos do amor e da misericórdia de Jesus. E você é esse instrumento de Deus para alcançar essas pessoas. Quem sabe você encontre alguém hoje. Quem sabe seja essa a oportunidade que Deus está dando para você falar do amor de Cristo. Fale. E Paulo, inclusive, nos orienta. Insta a tempo e fora de tempo. Quer seja oportuno, quer seja não. Ou seja, fale quando tiver oportunidade, porque pode ser a última oportunidade de você falar e pode ser também a última oportunidade dessa pessoa ouvir. Então não perca tempo. Jesus espera que você faça esse trabalho a fim de que outras pessoas também sejam alcançadas. Que essa seja a sua realidade. Vamos orar? Querido Pai, nos ajude nesse propósito de fazer com que a nossa luz, a luz do Evangelho que brilhou em nós, que essa luz brilhe mais ainda através de nós, as pessoas que estão nas trevas, em nome de Jesus. Amém. Foi bom estar com você. Amanhã continuaremos nossa jornada. Aproveite bem o seu dia.